Voltamos ao debate e hoje avaliamos os efeitos da vitória de Donald Trump para o Brasil e para a América Latina. Eu terminei o último bloco falando sobre economia do telespectador que em casa nos assiste. Qual que é o impacto, professor Oswaldo, professor Ricardo, da chegada de Trump para a economia brasileira, para o emprego do telespectador que está aí agora? Olha, Jairo, eu acredito que nas relações Brasil-Estados Unidos dependem muito mais de quem é o presidente no Brasil, quem está no poder no Brasil, do que quem está lá. Apenas para localizar, nós somos nanicos, né? Para essa relação bilateral. É verdade. Mas, apesar disso, o mercado americano é um mercado que não pode ser ignorado, né? Eles importam 2 trilhões de dólares todo ano. Então, é um mercado importante para o Brasil, do ponto de vista comercial, do ponto de vista das exportações, porque os americanos compram de tudo. Eles compram de clips a avião. Se o Brasil oferece eletrodomésticos, oferece máquinas e equipamentos para a China, eles não compram. A China compra minério de ferro e soja do Brasil. Então, o mercado americano ele é importante, inclusive, do ponto de vista da exportação de manufaturados. O que aconteceu nos últimos 12, 13 anos do PT? O PT deu as costas para os Estados Unidos. E teve uma oportunidade para não fazer isso. Lembra quando o Lula foi reeleito, o Obama chamou o Lula, esse é o cara, quer dizer, ele botou o Lula lá em cima. E aí o governo brasileiro, que era um governo de esquerda, que tinha elementos que lutaram contra a ditadura, que são anti-imperialistas, anti-americanos, acabou fazendo com que o governo tomasse um caminho que batesse de frente com os Estados Unidos em várias questões. A questão do Manuel Zelaya, que se exilou lá na Embaixada Brasileira em Honduras, a questão do Brasil apoiar o programa nuclear do Irã, quando todas as grandes potências eram contra. Ou seja, nós acabamos batendo de frente com os Estados Unidos, as relações Brasil e Estados Unidos esfriaram e, obviamente, que o comércio Brasil-Estados Unidos foi negligenciado. Ou seja, o governo de esquerda brasileiro ele acabou se voltando muito mais para a África, para os países pobres da América Latina, da África e relativamente da Ásia, em detrimento de uma parceria mais importante com os Estados Unidos. Eu defendo uma parceria estratégica Brasil-Estados Unidos, porque é um país importante, vai continuar sendo pelos próximos 50 anos. Não acho que o Brasil deva fazer tudo que os Estados Unidos fazem, apoiar tudo. Não é isso. Até porque eles cometem uma série de erros em política externa americana, na política externa americana. Mas essa parceria com os Estados Unidos seria fundamental. Eles têm dinheiro para investir aqui, eles têm tecnologia para exportar para a gente, eles têm importação para fazer, ou seja, muitas compras que eles poderiam efetivar. E isso, para a economia brasileira, seria muito bom. Seria excelente. Tudo bem, eu acho que o Brasil não deve negligenciar os países pobres. O Brasil é uma liderança do terceiro mundo, o Brasil é uma liderança dos países africanos de língua portuguesa, é uma liderança da América do Sul, mas essa parceria com os Estados Unidos ela foi muito negligenciada, ela foi abandonada e isso, do ponto de vista da economia, para o Brasil, isso é ruim. O brasileiro tem o que temer, professor Oswaldo? Eu acho que tem, mas eu tenho aqui uma consideração com uma leve diferença daquilo que o colega acaba de dizer. Eu acho assim, a aproximação entre dois estados tão relevantes quanto o Brasil e os Estados Unidos depende também do desejo das duas partes em estabelecer relações. Se você pega, por exemplo, dentre as principais propostas de Donald Trump, do Partido Republicano agora, para o início do seu governo, dentre as 50 mais importantes, lá vocês não vão encontrar a América Latina. Se nós tivéssemos 100 propostas mais importantes para o início das atividades do governo republicano, nós não veríamos Brasil. Dificilmente veríamos Aliança do Pacífico, dificilmente veríamos Mercosul, dificilmente observaríamos Unasul. Então é preciso que haja, das duas partes, um interesse que possa haver realmente essa aproximação. Os Estados Unidos, por considerações estratégicas, precisam se voltar tanto para a Europa quanto para a Ásia. Para a Ásia, por considerações econômicas e estratégicas. Há problemas na política internacional seríssimos na Ásia. Há problemas com a Coreia do Norte, há problemas com a China, há problemas com a Rússia, há problemas no Mar do Japão, na Península Coreana, há problemas com o próprio Japão, há problemas com a Austrália, há problemas em várias regiões da Ásia, há problemas com a Índia e Paquistão. Obama tentou conversar com essas pessoas, né, naquele grande acordo transpacífico, né? Exatamente. E manteve, especialmente com a Ásia, as principais orientações da sua política externa. Então, não criou problemas no relacionamento entre Índia e Paquistão, não ampliou as dificuldades, as vozes internas dentro dos Estados Unidos que falavam de mudança na política externa em relação a Israel,
não pressionou demais a Coreia do Norte ao ponto de fazê-la, não é, mudar sua política em relação à Coreia do Sul, eventualmente ao Japão. Manteve, basicamente, as linhas de política externa tradicionais, no que diz respeito aos Estados Unidos. Agora, em relação à América Latina, se a gente for lembrar, as principais propostas que foram construídas, não só nesse governo, mas nos últimos governos dos Estados Unidos em relação à nossa região, são Plano Colômbia, que foi desarticulado por esse atual presidente, Manuel dos Santos, em função das negociações de paz com a guerrilha, da mesma forma que o Plano Mérida, quando nós temos, por exemplo, a ideia da militarização das fronteiras entre México e Estados Unidos. As principais propostas de política externa dos Estados Unidos em relação à América Latina foram um fracasso, em especial do ponto de vista dos Estados Unidos para a região. Na região, os impactos também sociais foram muito grandes. É só a gente observar a mudança de conduta do ex-ministro, né, da Guerra, ministro das Forças Armadas, né, do Uribe, que é o atual presidente da Colômbia, frente à mudança de posicionamento da política externa da Colômbia. Professor Ricardo, você ia complementar? Eu concordo com o Oswaldo. O Brasil e a América do Sul não são prioridade para os Estados Unidos, porque não está numa zona conflagrada, né? É um subcontinente que não gera problemas mais impactantes para os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Agora, quando eu quis dizer que o governo nosso ele é importante, nós tivemos aí 13 anos de governo de esquerda que gerou realmente um distanciamento muito grande nas relações com os Estados Unidos. Agora, é interessante o que o Oswaldo falou, eu concordo com ele. O Obama, do ponto de vista da política externa, o Obama, na minha opinião, foi um grande estadista, porque ele procurou a negociação antes. Ele procurou desfazer a confusão que o Bush fez, né? Ele procurou negociar, ele procurou a conciliação antes de fazer a guerra. Quando ele mandou soldados é porque não tinha jeito, ele foi forçado a isso, né? Agora, com essa nova política do Trump... Professor Ricardo, eu me lembro de um diplomata israelense dizer que o Brasil é um anão diplomático. Eu lembro disso de que também. A gente perdeu no 7-1, mas que na diplomacia a gente já estava perdendo há muito tempo. Isso. E esse fato, né, de Lula tentar fazer uma negociação ali entre os mísseis do Irã e a Agência Nuclear Internacional, Obama já estava trabalhando o bastidor aquilo há muito tempo e soou como uma gafe muito grande. E no dia seguinte que o Lula levantou a mão do presidente do Irã, né? Eu me lembro que o Conselho de Segurança votou uma resolução com uma série de sanções ao Irã. Aquilo foi uma rasteira muito grande no governo brasileiro. Foi uma vergonha, né, para o governo brasileiro. Agora, é interessante porque o que a gente vai ver agora do ponto de vista global, na minha opinião, é um desengajamento relativo dos Estados Unidos nas questões mais importantes do mundo do ponto de vista estratégico militar. Né? O Trump já falou em retirar um pouco de soldados do Japão e da Coreia do Sul, fazer com que eles invistam mais para se defenderem, está também exigindo da OTAN um engajamento maior dos países. Então, assim, ele vai se voltar muito para a política interna americana, não vai voltar para o isolacionismo pré-Segunda Guerra, porque isso não é possível mais. Interna americana, por exemplo, ele já disse que vai revogar, por exemplo, os tratados ambientais, né? Esse último agora, Paris, ratificado em Marrakech, ele já disse que, e é prerrogativa, e é importante colocar isso para o telespectador, né? É uma prerrogativa do presidente, não passa nem muitas vezes pela Câmara dos Representantes ou pelo Senado, ele pode revogar esse acordo ratificado em Marrakech, que é o acordo que fez com que os americanos, o maior poluidor de todos, não aderir àquilo que foi discutido de redução de volumes de emissão de carbono. Trump Paris, e né? parte importante do Partido Republicano não acredita em aquecimento global, por exemplo. Acredita que esses coisa do acordos que Algor, estão sendo coisa feitos democrata. nesse período recente têm a ver muito mais com as pretensões dos liberais, como eles dizem, né? Dos democratas e de socialistas espalhados pelo mundo, do que exatamente alguma coisa que possa ser provado do ponto de vista biológico, físico, né? Do ponto de vista ambiental. Essas limitações, elas dizem respeito ao ideário, não só desse eleitor mediano nos Estados Unidos também, mas vários setores ligados à indústria, que perdeu muito nesse processo nos últimos 15, 20 anos nos Estados Unidos, e aqueles muito céticos, né? Aqueles que acreditam que o papel dos Estados Unidos muda à medida que os Estados Unidos defendem outras regiões, outros interesses que não são exatamente os deles. Desses setores todos que votaram, se a gente observa, por exemplo, o mapa eleitoral dos Estados Unidos, as extremidades dos Estados Unidos,
elas são muito próximas dos democratas. E o centro dos Estados Unidos, onde nós temos o eleitor médio americano, votou maciçamente em Donald Trump, inclusive na Flórida, né, que é um estado importante, curioso, né, que pode pender para um lado, pode pender para o outro, né, de acordo com as eleições. Mas essa questão, ela traz problemas muito sérios para o Brasil, traz problemas muito sérios para outros países do mundo mais engajados. O Brasil é uma potência ambiental, não é? Teve um papel importantíssimo desde a ECO 92, que você falou no início, até os acordos que foram feitos em Paris e aqueles que foram ratificados agora recentemente no Marrocos. Mas mais do que os problemas ambientais que ele sinaliza, eu queria completar aquilo que o colega Ricardo acaba de dizer, que tem a ver com essa ideia do desengajamento. A ideia do desengajamento, um menor engajamento, menor preocupação com aspectos da política externa dos Estados Unidos pode significar o aumento da insegurança no mundo inteiro. Eu falei da Ásia, eu poderia falar da Europa, a saída do Reino Unido da União Europeia, os problemas do relacionamento da Alemanha com a Rússia, os problemas do relacionamento dos estados no Báltico, no Mediterrâneo. É bom lembrar que essa crise recente dos refugiados tem a ver com problemas no Mediterrâneo. Nós temos uma série de dificuldades também no norte da África. De Turquia ameaçando a abertura. Professor Oswaldo, professor Ricardo, obrigado pelo aceite, obrigado pela aula de contemporaneidade. O programa de hoje fica por aqui. Eu confesso que o programa de hoje ratifica que o Jales Stacanelli ficou velho. A reflexão em 2016 de que esse mundo que abria, esse mundo que era mais solidário, temos ainda a volta. Interage conosco, envie sugestões de temas para o e-mail do nosso programa. Obrigado pela sua companhia, um abraço e até o próximo programa. Tchau.